Boa noite, mais uma vez, bem-vindo ao Jardim do Éden, um prazer muito grande estar com vocês, os momentos vamos passar junto, para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico, mais uma vez. Esses momentos vão ser úteis, hoje nós vamos ver sobre a mudança do estilo de vida, interessante, né? Você já se deparou com alguma pessoa que deixou o alcoolismo, passou uma temporada e depois desistiu, voltou a beber de novo? Alguém que deixou de fumar, passou um tempo, não sei quanto, e depois voltou a fumar outra vez? Ou alguém que se tornou vegano ou vegetariano, mudou a alimentação e depois voltou? Por que que isso acontece? Essa é a pergunta. Você já parou para pensar um pouquinho? Eu penso que talvez, não sei se você já tentou, já teve uma experiência dessa também. Mas, independente de qualquer coisa, existem alguns fatores que levam a pessoa a desistir. Então, esse passo é muito importante para a gente, tá certo? É bom a gente pensar porque as pessoas conhecem os benefícios, sabem que é bom, que é saudável, que é vantajoso, que é útil, mas com todas essas vantagens, às vezes ainda esmorecem. Então, por que que isso acontece? Verifique o seguinte, no Rio Grande do Norte, quando eu estava como pastor na Cidade da Esperança, uma menina, uma jovem, ganhou um piano do pai. E ela começou a aprender. E um dia ela falou, pastor, eu já sei tocar 3 hinos. Eu falei, meus parabéns, agora você vai tocar na igreja. E por sinal nós estávamos sem pianista na ocasião. Havíamos comprado o piano recente. Ela falou, mas como? Só sei tocar 3. Eu falei, você toca um no começo, um no fim, e o outro você guarda para outra ocasião, para tocar junto com um dos outros. E ela foi, se dedicou, se esforçou e se tornou uma grande pianista de Natal, da cidade de Natal, só para você ter uma noção. Então, precisou de quê? De esforço, de dedicação, de perseverança, não pôde abrir mão. Então, assim é a situação na arte culinária, na decisão de mudar de estilo de vida, precisa de tudo isso também, precisa de ser perseverante. Outro fator, muitas vezes a falta de conhecimento. A pessoa não tem o conhecimento. Eu vi o caso de uma experiência de uma senhora que o esposo mudou de estilo de vida e ela só sabia fazer 3 receitas. E aí? Cai na rotina, não tem lógica. Então eu aproveitei até para sugerir para ele, abrir um leque para ele encontrar um caminho, que ele tivesse uma alternativa mais ampla, onde ele pudesse não ficar nessa mesmice todos os dias. Então, são coisinhas assim que muitas vezes acontecem e que a gente tem que estar com bastante cuidado. Um outro fator que as mulheres do mundo moderno, elas têm um complexo de inferioridade, acha que ser dona de casa, que ser cozinheira, não, isso é desqualificado, tem que ser uma pessoa dada a um escritório, um comércio, alguma coisa assim. Bem, eu devo dizer o seguinte, nós temos que levar em consideração que essa é uma profissão tão digna quanto nós não imaginamos. Você tem que desenvolver a habilidade de fazer algo que seja saboroso, que seja prático, que seja econômico e que seja nutritivo. Porque muitas vezes a pessoa até consegue fazer o saboroso, e consegue fazer o prático, e consegue fazer o econômico, mas quando chega no nutritivo se perde todinho. Então, não é assim, é ser uma cozinheira que vai desempenhar para o bem da saúde da família, tá certo? Então, esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. Por sinal, Ellen Gold White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo 14, ela diz que uma boa cozinheira tem 10 talentos. Isso significa dizer que, pela demonstração bíblica, os talentos distribuídos para os servos do Senhor, ele deu 10 ao servo de maior habilidade. E ela tem 10 talentos. Ela está recebendo a porção maior que o Senhor pode oferecer. Só para você ter uma noção. Não se sinta humilhada. Seja boa. Seja inteligente. Use os seus préstimos para o bem da sua saúde. Para o seu próprio bem. Tá certo? Sinta feliz em fazer esse trabalho. Entenda isso. Verifique o seguinte. A questão do estilo de vida.
Vamos dar uma olhadinha. O seguinte, nós temos o seguinte relatório, uma pesquisa feita sobre a questão de doenças crônicas não transmissíveis. A mudança do estilo de vida faz com que caia cerca de 62% das mortes prematuras de doenças não transmissíveis, só para você ter uma noção. Doenças não transmissíveis, 62% das mortes prematuras. A menos, tá certo? Agora, pensa comigo também o que diz o seguinte, eu tenho um outro relatório aqui que mostra assim, esse passo também é muito forte, cerca de 30 a 50% dos cânceres poderiam ser evitados caso fosse levado em consideração a mudança do estilo de vida. E se poupando, entendeu? De se expor aos agentes cancerígenos. Então, quando a gente fala nisso aí, o negócio pega um pouquinho. Tem uma série de agentes cancerígenos que às vezes a gente não leva em consideração. Além da alimentação, tá certo? Ixi, eu não quero falar agora não, vou falar em outra ocasião. Estude, que você vai encontrar uma série de agentes cancerígenos que as pessoas se expõem sem perceber quando eles estão mudando de estilo de vida, a coisa se torna vantajoso. Câncer do seio, 13% pode ser evitado com a mudança do estilo de vida. Inclusive, evitando doenças crônicas, doenças graves e, inclusive, a obesidade, que está incluída nessa relação de doenças graves, tá certo? Então, só para você ter uma noção. Isso se nós entendermos que se a gente conseguir fechar a porta da entrada das doenças, acabou. E como que nós podemos fechar a porta com a entrada das doenças? Uma grande parte é controlando a boca. Uma grande parte é controlando a boca. Se você controlar o que entra, você vai ter uma saúde. As doenças que não tem não vão entrar. E as que tem vão ter que sair. Então, esse passo é fundamental, tá certo? Nós temos que trabalhar da causa para o efeito, e não no efeito, não no sintoma, não no resultado. Muitas vezes a pessoa chega para um profissional de saúde e diz, estou com dor de cabeça. Ele vai passar um analgésico, um produto, para tirar a dor de cabeça. Tira a dor de cabeça, mas não tira o que causou a dor de cabeça. Nós sugerimos você trabalhar diferente. Você descobre o que causou a dor de cabeça, remove o que causou, que a dor vai desaparecer e não vai voltar mais. Então, esse fator é importante. Assim, nós podemos fazer menção de uma série de pontos importantes. Agora, verifique o seguinte, palavras sábias e importantes. Essa você deve levar em consideração. No parágrafo 369 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, escrito por Ellen White, fala sobre o respeito da cozinheira. Ela diz que ela dá mais valor do que a datilógrafo. No tempo dela, a datilógrafo era a pessoa importante da cultura, da época. A costureira, está notando como que é a história? A cozinheira tinha um respeito maior. E que deveria receber um salário condizente e não menor. Está notando? Porque ela está fazendo para o bem-estar da saúde, para o desempenho de uma mente sadia, para um corpo que vai fazer grandes trabalhos. Então, esse ponto é importante. Verifica o seguinte, no parágrafo 371 fala que moças, elas se casam sem habilidade para fazer um pão saudável. Só para você ter uma noção. No mundo moderno, isso é quase que um insulto a gente falar, quando tantas padarias estão expostas. Mas considera que você fazendo em casa, ele vai ficar mais saudável, vai acabar ficando mais barato, vai ficar saboroso e vai ficar também rápido. Então, as qualidades essenciais. Rapidinho, entendeu? Uma moça recém-casada, ela fez os pães e percebeu que os pães estavam pesados, não havia crescido.
E aí, mesmo depois de assado, ela percebeu, e ela de noite jogou os pães para os porcos. No outro dia os porcos estavam mortos, haviam comido os pães e morreram. Imagine que dano que causaria, isso relato de Ellen White no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Então, para você ver que dano que causaria à saúde da família. Muitas irmãs não estão habilitadas, infelizmente, não sabem preparar alimentação. E ela recomenda que essas pessoas deveriam fazer um bom curso de arte culinária. E ela diz, se eu me encontrasse nessas condições, eu passaria semanas junto da melhor cozinheira da região para aprender, até que eu estivesse habilitada a cuidar da alimentação para manter a minha família sadia. E é importante também considerar que ela diz, ainda que eu tivesse 40 anos de idade, eu faria isso. Então, não se sinta constrangida. Aproveita. Se você tem dificuldade, se dispõe a aprender. Não sente humilhada por estar aprendendo arte culinária. É um privilégio que você está tendo. Você está se habilitando a cuidar da saúde da família. Esse passo é muito importante. Agora, verifique o seguinte, outro ponto importante também que ela faz menção nesse mesmo capítulo. As mães devem ensinar as meninas, desde cedo, a arte culinária. E ela diz que não somente ensinando para elas, quando crescerem, usar, estaria ensinando para amenizar o sofrimento da mãe nas atividades domésticas do dia a dia. E mais ainda, o tempo que as meninas estão ao lado da mãe, aprendendo essa arte tão preciosa, elas estão se poupando de receber a influência de coisas terríveis que o mundo oferece e que depois traz consequências desagradáveis. Diante dessa situação, eu espero que você entendeu que é um privilégio ser uma boa cozinheira. Não se sente humilhada, se sente feliz, valorizada. Você é tão importante quanto a professora, você é tão importante quanto qualquer outro profissional. E por sinal, eu devo dizer o seguinte, se você tem dificuldade de desenvolver com habilidade, com rapidez, com economia e com sabor agradável, então não esqueça de uma coisa. Nós vamos... eu tenho intimidade com a Leda Soares e o Martin, e eles promovem sempre cursos de arte culinária. E por sinal, agora no dia 16 de junho, eles estão começando mais uma turma de um curso online de arte culinária, via Zoom. E você pode fazer, vai ser uma oportunidade rara, onde você vai aprender a combinar os alimentos, onde você vai aprender a economizar, fazer com eficiência alimentos saudáveis, saborosos. Está notando como que é interessante? Como que funciona esse curso? Muito simples. São 4 aulas via Zoom aos domingos à tarde. Você tem direito a estas aulas, você tem direito às aulas gravadas, você tem direito a um canal do WhatsApp para você fazer uma consultoria quando necessário. Só para dizer, todo o apoio. Eles fazem isso não é por dinheiro não, é por amor. O que você vai contribuir é por esses benefícios todos, a sua saúde, você vai contribuir com apenas R$ 97,00. Isso é um valor insignificante em vista de uma consulta médica, em vista de um vidro de remédio, em vista de um táxi para levar para o hospital com emergência, um Uber pelo menos. Está notando como que é a história? Então, para você sentir que é útil, faça. Começa agora no dia 16 de junho. Por sinal, eu devo dizer o seguinte, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o encarte, botar o link com o encarte, você dá um toque no link, abre, leia direitinho e ali tem tudo para você fazer sua inscrição. Eu vou estar nesse curso também e quero que você esteja também. Para o seu bem que eu estou falando isso, tá certo? Então, não esqueça, estaremos juntos no curso de arte culinária com olha, são anos de experiência que a Leda tem nessa área. E ela quer passar um pouco disso a seu benefício. E que Deus te abençoe, que você seja o primeiro a fazer a inscrição no curso. Estamos juntos e até o próximo vídeo na próxima semana.